Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mente, Fé e Café. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que inclusive faz parte da história do Mente, Fé e Café. Ele é, além de um profissional muito capacitado, criativo, e que desde o início eu vi Deus na vida dele, ele traz uma história de vida muito impactante, em que Deus mudou totalmente a sorte dele e tem mudado dia após dia. E eu estou falando do meu convidado, o Vitor. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, doutora. Inclusive, eu quero até contar como que foi que eu te conheci. Na verdade, ele fez a marca Mente, Fé e Café. Existia o nome e ele trabalhou todo um propósito por trás dessa marca. E ele entendeu, na verdade, a essência da marca. E aí, nesse primeiro contato que tivemos, na nossa primeira reunião, antes mesmo de aprofundarmos no projeto, ele começou a contar um pouco da vida dele e falou assim para mim: eu fui abandonado 2 vezes, pelo meu pai biológico e pelo meu padrasto. Aquilo eu já parei tudo e quero escutar essa história. Depois que tudo terminou, daquele resumo tão impactante, eu emocionada, eu falei: você precisa ser o meu convidado. E que bom que estamos aqui hoje, né, para contar a sua história, como Deus trabalhou e tem trabalhado Todos os dias, né? todos os dias, de uma forma maravilhosa. Doutora, eu quero te agradecer o convite. A gente começou com uma parceria profissional, desenvolvi a marca do projeto com muito propósito, e hoje estou tendo essa honra de estar aqui participando agora como convidado. Então, para mim é muito gratificante contar um pouco do meu testemunho e, quem sabe, de alguma forma impactar a vida de algumas pessoas. Amém. Eu que agradeço e vamos tirar esse doutora. Que aqui nós somos um bate-papo, uma conversa de amigos e que a sua história chegue nos corações das pessoas, impactando, trazendo esperança, trazendo renovo e que elas possam entender que se Deus fez na sua vida, também pode fazer na vida delas. Eu creio. Né? Muito bem. Então, nós vamos começar. Uma palavra que você me falou que ficou bastante recuando na minha cabeça foi que você seria um improvável, mediante todas as circunstâncias que você viveu. Eu quero te deixar muito à vontade para contar a sua história, tá? Começar ali na sua infância, né? Como que foi o início do seu nascimento e dos primeiros anos de vida, mas fique à vontade, tá bom? Então, como a gente já tinha introduzido uma vez, te contei todo o testemunho, é bom, a gente até se emociona um pouco, né? Não me emocionei antes, mas agora é mais emocionante. Mas a minha mãe nos teve muito novo, eu tenho uma irmã gêmea, e a gente veio fruto de uma relação não planejada, correto? Então, logo depois que a minha mãe nos teve e tudo mais, a gente não teve a oportunidade de conhecer nosso pai biológico, ele também não tinha muito interesse em criar e tudo mais. Sei que ele deu alguma assistência para minha mãe até nos 3 meses, 4 meses de vida que a gente teve. E durante esse meio tempo ali, a minha mãe ficou desamparada, voltou para morar na casa dos meus avós e tudo mais. E depois de alguns anos, ela conheceu meu padrasto, que foi o homem responsável ali por nos prover. Inclusive, ele fez isso com muita excelência, nos proveu financeiramente, mas a gente não tinha muito contato com afeto. E a gente, na nossa infância, por ser uma gravidez indesejada, que não estava planejada, eu e minha irmã, muitas das vezes, a gente era visto como até um pouco indiferente, um pouco de... um sentimento que ficava num sentimento de bastardice. Isso se acentuou muito mais depois que a minha mãe com o meu padrasto tiveram outros filhos, que é a minha irmã do meio e depois, um pouco mais à frente, o mais novo, o caçula. Então ficava muito esse sentimento, e ela deixava muito evidente isso,
que era às vezes com obrigações de casa, a gente ajudava com as obrigações domésticas e ficava o pensamento, porque só eu e minha irmã que faz e os nossos outros irmãos também não. E ela falava nitidamente, falava claro, porque eles têm pai. Não era, então, na verdade, que vocês eram os mais velhos e por isso exerciam algumas funções, mas porque realmente não tinha pai. Exatamente isso, porque ela até nos mostrava que a gente, entre aspas, pegou o boi por ter alguém que nos provesse, trouxesse o alimento para dentro de casa, e que a gente, por não ter pai, deveria ser um pouco mais grato e tudo mais. E em troca disso, a gente fazia os serviços domésticos e tudo mais. Só que era muito nítido que havia essa separação entre os filhos que tinham pai e os filhos que não tinham. E nesse contexto, você acha que a sua mãe tentava suprir isso de alguma forma ou não? Até potencializava essa divisão? Eu acho que, como era algo que ela não planejava, que foi na flor da idade dela e que ela não teve, eu imagino que deve ter sido difícil essa primeira criação sem o pai biológico, eu imagino assim que ela potencializava. Imagino assim, porque ela, de alguma forma, ela se sentia que estava ou sobrecarregando o nosso padrasto financeiramente, que ela também tinha tido muita sorte de ter alguém para ajudar a criar, então ela queria causar essa distinção até mesmo, quem sabe, para os irmãos, para o meu padrasto, para realmente entender assim que não tinha obrigação de criar esses dois. Inclusive, via muitas vezes os dois brigando por conta disso, tem que procurar o pai desses meninos, porque até determinado momento a gente não tinha, eu não tinha o nome do meu pai na identidade, eu não sabia quem ele era, ele não dava nenhum tipo de ajuda, não pagava pensão, então vi por muitos momentos ele brigando com a minha mãe e vice-versa, falando, cria esses meninos e tudo mais, ela devolvendo cria porque quer e tudo mais, então era muito frequente esse tipo de discussão dentro de casa. Era um lar totalmente desestruturado, muitos xingamentos, muitas falas pesadas de ambas as partes, e a gente sempre ficava no meio desse conflito, muitas das vezes achando que a gente mesmo que era os culpados. Isso acontece com frequência, eu vejo em pacientes, eu creio sim, ser mãe não é fácil. E equilibrar tudo é um grande desafio. Então, muitas vezes a gente olha para um polo, que seria, por exemplo, olhar para o seu padrasto. E aí, deixou de olhar com empatia para a necessidade dos filhos, né? Quando a gente fala de amor, de afeto, de acolhimento, principalmente na infância, né? Em que a gente está construindo ali a nossa essência, o amor paterno e materno é essencial. E aí eu vejo que falta sabedoria, né, nas mães, nos pais. Não posso, né, simplificar, porque na prática é muito complicado, é difícil mesmo achar esse equilíbrio, mas a gente precisa estar em constante observação, para que a gente não seja injusto, para que a gente não repercuta um trauma que é nosso, passando para os nossos filhos, uma dificuldade que é nossa, né, de criar os filhos sozinha, de viver essa maternidade solo, que provavelmente foi muito pesado, mas exercer o olhar de gratidão, né, de milagre de Deus, do sopro da vida, de ter 2 crianças, 2 irmãos gêmeos, e pensar que ninguém vem por acaso, né? Exatamente. Deus planeja e sonha com a gente antes mesmo da gente nascer. Então, mas eu fiquei pensando o seguinte, você me falou sobre o sentimento de bastardia, sobre esse sentimento de injustiça, de rejeição, né, que se potencializou quando teve outros irmãos. Você acha que, de certa forma, a sua mãe soube disso? Eu imagino que não. Imagino eu que ela pensava que está fazendo o correto.
Hoje eu consigo olhar com mais sensibilidade para isso tudo. Ainda mais porque é fruto do Espírito Santo, fruto de ter uma vida em comunhão com o Senhor, fruto de pessoas que me ensinaram sobre a paternidade de Deus. Eu consigo hoje liberar perdão, ver isso com outros olhos. Então eu imagino que ela não tinha essa sensibilidade de saber se estava certo ou não. Talvez fruto da sua criação, fruto do que ela passou. Então eu imagino que ela não fazia pensando que era o pior para a gente. Mas ela tentava de alguma forma nos moldar. Ela queria, quem sabe, trabalhar a gratidão por ter alguém que suprisse financeiramente. Então eu imagino que ela não imaginava, mas como você falou, também não tinha sensibilidade de ver o que é melhor ou de que está impactando de alguma forma os seus filhos. Sim. E eu vou fazer uma pergunta que eu costumo fazer para meus pacientes. Quando você lembra da sua infância, você lembra com alegria ou com tristeza? Eu lembro, é até confuso, né? É um pouco confuso. Só para contextualizar, a gente ainda vai passar. Logo depois que minha mãe faleceu, eu me lembro de lembrar com muita tristeza, sabe? Os momentos, queria ter mais oportunidade da gente ter sido mais amigos, mais próximos. Mas hoje eu consigo ver a alegria, consigo encontrar bons momentos, mesmo tendo passado por toda essa turbulência. Eu acho que, mais uma vez, fruto do Espírito Santo, que ele consegue me trazer gratidão. Porque sei que, mesmo que tenha sido uma criação muito dura, uma criação muito pujante, muito, sabe? Então, mesmo assim, ela conseguiu me gerar em mim valores, gerar em mim um caráter. Então, a partir disso, eu consigo ser um homem melhor, eu consigo ser o que eu sou hoje. Da cura vem a gratidão. Veio a gratidão, veio o perdão veio a alegria. E a gratidão. Sim. Que bacana. E você me falou que no início sua mãe precisou até voltar para a casa dos seus avós. Sim. Como que foi a sua relação com seus avós? Você acha que você teve afeto deles e que isso, de uma certa forma, substituiu a ausência do pai e até da mãe, né? Que lutou muito, mas em relação ao afeto não teve tanta sabedoria para equilibrar. Meus avós, eu hoje tenho meus avós, minha avó e meu avô como meus pais, de fato. Meu avô é meu paizão. Ele sempre esteve firme ali, sempre me apoiou, sempre buscou. Eu falei assim, não, o Vitor é o meu filho, porque ele não teve filho homem. Até teve, a minha avó tem um filho de criação e tudo mais, mas ele sempre falou, não, o Vitor é meu filho. Inclusive, quando eu cheguei em casa, depois daquele evento do batalhão, que a casa estava trancada, que o meu padrasto tinha trancado a casa, meu avô me acolheu. Não, meu filho, vem morar com seu avô, tem um quarto lá. Então a gente, inclusive hoje ainda tem esse relacionamento muito próximo, eu e meu avô. Eles são vivos. Eles são vivos, então é espetacular, meu avô é meu paizão. É uma relação muito próxima que eu tenho, eu aprendo muito com ele. Que maravilha, né? Deus cuidando aí Deus dos sabe detalhes. Exatamente. Vitor, você estava me falando do cenário familiar, do ambiente na sua casa que era muito disfuncional, um sentimento, né, de rejeição muito intenso. Você tinha algum escape para te tirar desse cenário? Tentar respirar um pouco. Como que você fazia para lidar com tudo isso de uma forma menos dolorosa? Eu acho que, inclusive, todos nós temos aquela sensação de querer ser valorizado, ser admirado, pertencer a algo. E muitas das vezes, quando a gente não encontra isso dentro de casa, com os pais, a gente vai buscar de outras formas. Umas com meios ilícitos, outras com drogas. Eu encontrei na escola. Então, na escola, entre os amigos, com os estudos, com as notas, eu encontrei como se fosse o meu lugar de escape.
eu encontrei algo que eu era bom. Desde mais novo, eu era mais popular, conseguia me comunicar muito bem. Então, muitas das vezes, imagino eu que todas as vezes, eu vivi uma vida dupla. Então, lá os meus amigos, os professores, alguns até sabiam, mas a maioria deles não sabia o que eu passava em casa, não sabia de como que era o dia a dia. Inclusive, quando a minha mãe ficou doente, era na época do colegial, que era justamente assim onde a gente se prepara para vestibulares e tudo mais. Era um momento que estava difícil para mim, mas que eu ocultava totalmente. Então, na escola eu era outra pessoa. Então, eu conseguia manter ser popular, mantinha boas notas, era admirado por desempenho escolar. Então, lá eu tinha o meu escape, lá onde eu conseguia fugir daquele ambiente familiar. Se sentia valorizado. Me sentia valorizado. Aceito. Foi. E eu fiquei pensando que dá pra gente, né, separar, vestir uma máscara em ambientes diferentes, né, como a escola, por exemplo. Mas em datas comemorativas, como, por exemplo, o Dia dos Pais, isso te confrontava? Você passou durante a sua vida algum episódio em que te deixou triste ou mesmo exposto? Eu não me lembro ao certo. Eu imagino que muitas das vezes eu tentava, acho que ocultar. Tipo assim, não pensar em dor, não pensar nisso. Sempre foi, até que muitas das vezes as pessoas, mas você é muito forte. Nesse momento que eu estava conhecendo a Cristo. E vi que eu não era, que eu somente tentava esconder e esquecer. Então, por exemplo, em momentos onde tinha festa do Dia dos Pais, que meu pai biológico não ia e meu padrasto também não, da mesma forma com o Dia das Mães, que minha mãe também não ia, eu apenas continuava. Parece que não me preocupava. Parecia que eu não queria me preocupar, até para não gerar uma dor maior e tudo mais. E você participava dos eventos? Era obrigado a participar? Na maioria das vezes, sim. Aí tinha alguns que você levava para sua mãe para casa, eu levava, e, sim. Mas sempre que tinha uma visita, alguma coisa, ela não iria. E você já sabia que ela não ia e não criava expectativa. Exatamente. E aí isso você conseguia não sofrer. Exatamente. Isso mesmo. Mas aí depois, né? Depois que ela faleceu, que a gente começa a se aproximar mais de Cristo e a gente começa a tratar as dores, começa a buscar uma cura verdadeiramente, vi que tinha uma lacuna. Vi que realmente aquilo tinha sido traumático. Mas a partir disso eu consegui colocar o Espírito Santo, colocar Cristo nessa lacuna e ela foi cicatrizada. Mas eu imagino que se eu não tivesse conhecido a Cristo, em alguma hora isso ia estourar. Alguma hora essa lacuna, esse machucado ia inflamar e acontecer alguma coisa. Com certeza. Mas graças a Deus que antes disso eu conhecia a Jesus. E você teve contato com a espiritualidade, com a fé, com Cristo na sua infância? Não, tive, mas por meio de outra religião. A minha mãe era católica, a família era católica, devotos de São Expedito. Então, a gente não tinha muita liberdade de expressar a nossa fé no que a gente acreditava e tudo mais. Poucas vezes, esses momentos aleatórios, me lembro quando eu iria com a minha avó na igreja. Ela sempre foi evangélica, pelo menos da parte que eu conheço ela. Ela sempre foi evangélica, ia muito nas assembleias, Mundial do Poder de Deus. Então, em alguns momentos, quando ela precisava de companhia, eu gostava de ir. Inclusive, eu era bem mais novo e eles tentavam me levar para a salinha. E eu não queria ficar na salinha, eu queria ficar no templo, assistindo a mensagem, ouvindo. Sempre à frente do seu tempo. Exatamente. E eu via minha avó, e aquilo me chamava a atenção, ela sempre muito rendida, chorando. Algumas vezes, meu avô é barrageiro, então ele vinha de tempos em tempos para a casa da minha avó, nessa época ela ainda trabalhava. Então, algumas vezes eu dormia com a minha avó para fazer companhia para ela. E eu me lembro as noites dela orando e tudo mais, sempre no secreto dela, sem fazer muito alarde, e isso me chamava atenção. Mas nesse período, eu nunca tive um contato de falar assim, não, eu sou evangélico, eu vou numa igreja diferente da que minha mãe acredita, até nesse momento. Ou mesmo católico, né? Porque muita gente fala assim, não, na verdade eu sou católico, mas
eu não ia muito à igreja. Porque o Brasil, por um tempo, ele foi culturalmente católico, né? A pessoa ele não exercia a sua fé, mas se dizia católico. A gente até entende que, né, existem muitos católicos que têm hoje uma intimidade com Deus, esse relacionamento. Mas, no seu caso, naquele contexto da sua mãe, era mais uma questão de cultural, de... Ela até gostava de ir. Porque, como eu falei para você, a gente pode dividir essa minha infância do momento que minha mãe descobriu o câncer e o momento anterior. Esse momento anterior, ela até ia nas novenas, tinha missas, me lembro que uma vez por mês, então ela frequentava. Isso me causava até... quando a gente começa a pensar, eu acho que era a época que eu estava formando ainda o meu senso crítico, falar, mas aí o padre falava uma coisa, a gente via orando na intimidade, mas chegava em casa completamente diferente. Exatamente. Então era aquela coisa que, sem respeito com os filhos, palavras de baixo calão, briga entre minha mãe e meu padrasto. Então eu falava, mas como é isso? Na igreja é de uma forma, aí em casa já é de outra, então como que faz isso? Então eu sempre tive essa inconformidade de tentar entender. Entendi. Estava incoerente. Exatamente. Vitor, já teve algum momento da sua vida que você sentiu a necessidade, ou a curiosidade, ou até mesmo buscando fortalecer a sua identidade? Você sentiu necessidade de buscar, de conhecer o seu pai biológico? Eu mesmo, eu não sei como que foi para minha irmã, mas eu mesmo nunca tive essa curiosidade. Mas ela se tornou necessária em um dado momento. Porque eu com 14 anos, depois de algumas premiações numa Olimpíada de Matemática, eu ganhei a oportunidade de fazer uma bolsa na faculdade. E eu ainda não tinha identidade, porque a minha mãe tinha vergonha de, na parte do pai, estar escrito pai ausente, ou pai indefinido. Então, nesse momento, foi onde ela viu a necessidade de procurar o meu pai biológico. Então, depois de algumas procuras, de descobrir onde ele estava, a gente conseguiu contato com ele e conseguiu a oportunidade de fazer um teste de DNA. Então, nesse momento, foi a primeira vez que eu vi ele. Vi por um relance, ele não cumprimentou a gente, não quis muito contato. E eu também não me importei, mas foi uma curiosidade assim que foi... que realmente eu vi, de fato. Ele, de fato, era o pai. E depois disso, consegui tirar a identidade, entrei na faculdade, comecei o curso lá que estava proposto. Só que... Só um parênteses. Nesse momento que você viu o seu pai, você recorda de algum sentimento? Ou você acha que você blindou seu coração para não sentir nada? Eu acho que blindei, de fato. Para não sofrer. Eu acho que, inclusive, é interessante a gente pensar isso, porque quem molda a identidade dos filhos na infância é os pais. Então, acho que de tanto falar, você não tem pai, você, seu irmão pode, você não pode porque ele tem pai, você não, é algo que eu trouxe para mim. Eu realmente não tenho pai. Virou realidade. Virou minha realidade. Então, o fato de depois da minha identidade já estar formada como uma pessoa sem pai, eu descobri que ter um pai não fazia muita diferença, porque aquilo já estava pronto em mim. Provavelmente vestiu uma couraça. Uma couraça. É porque ela me protegia. A minha realidade é essa, então é isso que eu tenho. Exatamente. Você sempre foi uma pessoa prática. Muito prática. Porque nem sempre acontece isso, né? Tem pessoas que passam uma vida tentando entender o porquê. E esse porquê nunca ecoou dentro de você? Eu acho que, de fato, por conta disso, de sempre estar lá mostrando a minha identidade, você não tem pai, seus irmãos têm, você não tem, você não foi planejado, e foi muito difícil criar vocês têm que ser gratos, então isso... Vocês foram um erro. Vocês foram um erro, então isso de fato trouxe pra gente, pelo menos pra mim, uma realidade, então essa é a minha realidade. Teve algum momento da sua vida que você se vitimizou? Tipo, poxa, se comparou? Fulano tem pai, olha a família do outro,
que família completa, pai, mãe, irmãos, tudo em harmonia. Você olhava aquilo com desejo ou não? Você aceitou a sua vida do jeito que era e você conseguia planejar um futuro próspero? Ou você não recorda muito, ou até mesmo em alguma certa idade, né? Porque na infância a gente não vai ter muito a perspectiva de planos, mas a gente tem uma perspectiva de comparar com o amigo, né? Com os colegas de aula. Mas você acha que para você, na sua vida, você se protegeu tanto, se blindou tanto, que você virou uma chave aí? Como que foi? Eu acho que é exatamente isso, porque eu me recordando sobre isso, eu não me lembro assim uma época que eu falo, nossa, ele tem, eu não. Não me recordo de um momento dessa forma. Hoje isso é mais frequente. Eu falo, poxa, olha, hoje eu consigo ver muito mais valor e admirar muito mais uma família estruturalmente correta. Mas antes não, acho que ficou tão definido aquilo para mim, que eu já não olhava nem com admiração, nem com inveja, por exemplo. E nem com tristeza? E nem com tristeza. Você acha que isso não foi um fator que te levava, que fizesse você sentir uma pessoa inferior? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu sempre tentei buscar isso como sendo a minha realidade. E o que você pode fazer com ela. Exatamente. E principalmente depois que a gente descobriu quem era o pai biológico. Aí ele não quer contato, não queria nem pagar pensão, teve que pagar porque é uma decisão judicial. Aí eu não quero, eu não posso fazer nada com isso. Então é algo que eu também não busquei. Não me entristeci, não sofri. Impressionante, né? Sua capacidade de resiliência. Como você falou, chega alguns momentos da nossa vida que a gente vê que existe uma lacuna, né? Mas como você era muito jovem, criança, jovem, você transformou a ausência em algo prático e vamos seguir a vida da melhor forma que a gente pode. Exatamente. É uma capacidade de resiliência, eu acho que até sobrenatural, né? Porque não é isso que a gente vê normalmente. Por isso que, como eu te falei, hoje eu me vejo como um improvável, sabe? Hoje eu carrego a minha história como, de fato, um testemunho de superação para outras pessoas, para outras crianças, para outros jovens que também não tiveram pais ou tiveram ausência em sua paternidade, que mesmo que elas estejam sofrendo durante esse período, ainda tem uma solução. Mas, como eu te falei, foi tudo muito prático durante esse período, mas depois eu vi que tinha uma lacuna. Eu vi que tinha um espaço. Eu acho que o que diferencia todas essas pessoas é o momento que ela vê que aquilo causou uma dor nela. Eu descobri depois. É o insight. Exatamente. Na verdade, parar para se autoavaliar, para entender as nossas limitações, o que essa ausência, esse trauma gerou em mim, no meu jeito de ser, né, nas minhas reações, como eu aprendi o que é certo em relação à funcionalidade dentro de uma família. Tudo isso impacta, porque a gente aprende, né? Nossa primeira referência são os nossos exemplos, que geralmente são os nossos pais ou até mesmo os nossos avós. Mas a gente ainda tem muita história ainda para contar, porque quem acha que já passou muita coisa ainda vem mais. E é aí que a gente vê a mão de Deus, né? Exatamente. Nos detalhes. E aí, conta um pouquinho como que foi o processo de adoecimento da sua mãe. Durante esse período, eu tinha 13 a 14 anos, que foi essa burocracia para achar meu pai, me lembro que isso foi muito cansativo para minha mãe. E da mesma forma que era cansativo para ela, ela externalizava isso para a gente. Agora tem que mexer com seu pai lá, isso por conta de vocês.
Não era para eu procurar isso, mexendo e tudo mais. Agora, por causa de vocês, vocês têm que ser gratos pelo que eu faço por vocês. Quer dizer que ainda teve uma culpa aí. Teve demais. Então, mas o que a gente poderia fazer numa situação dessa, né? Então, aí posterior a isso, me lembro que foram 3 anos, a minha mãe faleceu em 2018, então 2015 eu ainda tinha uns 15 para 14 anos. Lembro que estava no primeiro colegial, tinha acabado de entrar no ensino médio. A minha mãe, logo depois da gestação do nosso irmão caçula, filho com nosso padrasto, me lembro que ela estava com muitas dores e tudo mais, foi fazer um exame e descobriu que ela estava com câncer, um câncer de intestino, só que já em estágio muito avançado. O câncer de intestino em si, ele não é muito grave, na maioria das vezes um tumor benigno, mas por ela ter demorado demais, cresceu muito, já tinha dado algumas metástases. E nesse processo, eu e a minha irmã, a gente ficou responsável pelo cuidado da nossa mãe, que durante esse processo iniciou o tratamento de quimioterapia, radioterapia, no Hospital do Câncer. Isso foi muito pesado pra gente. Teve a primeira cirurgia, e me lembro que a gente que cuidava de tudo. A gente já tinha essa habilidade em cuidar dos serviços domésticos, lavar, passar, cozinhar. Então a gente já tinha essa habilidade, só que isso se acentuou muito mais. E como... Desculpa te incomodar, te interromper, mas eu tô aqui pensando esse cuidado, né, que é contínuo e muitas vezes com uma carga horária muito grande. Como que você fazia em relação aos estudos? Isso aconteceu da seguinte... Era na parte da manhã, ia para a escola, voltava e já ligava nos serviços domésticos, já. Então a gente já chegava da escola, aí tinha as tarefas separadas, eu cuidava do almoço, a minha irmã ia limpando a casa. Então isso até a tarde da noite. Na escola, no outro dia, continuava os mesmos serviços. Inclusive, dentro desse cenário, eu acho que em nenhuma situação eu tive essa oportunidade, por exemplo, de fazer um trabalho na casa de amigos e tudo mais. Não tinha uma vida fora da escola, era somente naquele período letivo. Depois disso, era tudo em casa. Então não tinha essa comunicação com as pessoas de fora. A gente não tinha celular também, que já era algo comum. Então a nossa mãe privava a gente disso também. Então isso se estendeu. Ela teve a sua primeira cirurgia. Aí chegou um momento, por volta ali da metade do segundo colegial para o início do terceiro, que o tratamento se estabiliza, como se fosse um paliativo. Mas depois disso, depois desse momento, ela descobriu que essa metástase estava na cabeça. Depois de 6, 8 meses, depois de fortes dores de sinusite, ela descobriu. E de lá até o falecimento dela, foi um dos momentos mais conturbados, onde eu tenho mais lembranças de ver, de fato, que o quanto foi difícil aquele momento. Porque a gente não sabia muito o que lidar, não sabia como que fazer, como que cuida de uma pessoa doente, que cuida da sua mãe doente. E lembro que ela foi para a cadeira de rodas, ficou com os movimentos prejudicados e tal. E mesmo assim, na cadeira de roda ela batia em mim, batia na minha irmã. E isso a vida toda, né? A infância toda. Mas mesmo assim, quando ela estava mais vulnerável, ela ainda não se rendia. Me lembro também, um dos momentos eu acho que mais ficou marcante em mim, que nessa época, terceiro colegial, eu algumas vezes ia na igreja com a minha avó, porque tinha uma igreja perto e tudo mais, uma igreja evangélica, e lembro dela falar assim, esse câncer quem me colocou foi o seu Deus. Quem me colocou esse câncer foi seu Deus, é culpa dele que eu tô com esse câncer. Se tivesse o Santo Expedito, eu não ia estar. Me lembro também ela falando, tô com esse câncer aqui porque eu tive que procurar o pai de vocês, a culpa é de vocês. Então é algo que a gente carregava de fato. E como a gente estava de mãos atadas, não sabia como fazer, não sabia como fugir daquele ambiente, a gente não sabia nem às vezes como se comportar, como cuidar de uma pessoa que está doente de uma forma mais assertiva. Então, de fato, foi um momento muito difícil. E essas acusações te feriram? Eu me lembro que quando era esse momento, já ficou muito eminente o risco de perder nossa mãe. Porque ela já estava num estado assim mais difícil e tudo mais, câncer muito avançado, principalmente depois que teve essa metástase na cabeça. Então não feriu porque
parece que hoje eu sinto isso muito mais. Imagino que é mais difícil hoje do que foi na época, porque a gente estava preocupado de alguma forma ajudar a nossa mãe, de alguma forma tirar ela daquele ambiente. Lembro que nessa época a minha fé começou a ser forjada porque, de fato, escondido mesmo no meu quarto, sozinho, sem ninguém vendo, a minha mãe ainda viva, eu orava ao Senhor para que curasse ela. Então esse momento foi um momento assim que, de fato, eu coloquei as minhas forças em Cristo. Então era algo que eu me blindei sobre coisas externas. Falei assim, num momento aqui é muito difícil, e muito do que ela deve estar falando, o que ela deve estar passando, isso não vem do desejo de falar dela, mas é fruto do estresse, fruto do medo de morrer. Então é algo assim que eu tentei que não fizesse me ferir. Você olhou com empatia. Sim. Do que ela pudesse estar sentindo e, por isso, reagindo dessa forma mais agressiva. Exatamente. E isso se estendeu, e isso veio a piorar nos últimos meses, né? De 2018. Estava no último ano. Lembro que ela piorou de uma forma que ficou até difícil a gente ir na escola pela manhã. A gente teve que mudar para a noite, eu e minha irmã. Então a gente foi terminar os estudos na parte da noite. Inclusive até os meus amigos ficaram, mas por quê? Porque de fato eles não sabiam do que acontecia em casa, apenas alguns. Mas aí durante esse tempo ela se internou e me lembro todas as noites, sabe? E quem ficava lá todas as noites de acompanhante com ela era eu e minha irmã. Todas as noites no hospital. E ela já em estado terminal, usando máscara de oxigênio. É difícil um momento daquele. E nessa época, seus irmãos tinham quantos anos? Nessa época, a Giovana tinha 10 anos, acho que 10 anos, e meu irmão mais novo, 4. De 4 para 5 anos. Então era uma situação que, de fato, a gente estava preparando para o dia. E nesse contexto, você até comentou que quem cuidava mais era você e sua irmã gêmea. E o seu padrasto, nesse contexto, ficava cuidando dos filhos ou trabalhava fora? Como que era esse relacionamento dos dois nessa época, ou até mesmo com vocês? Nessa época, eu imagino que foi difícil para todos nós, principalmente pelo fato da minha mãe não aceitar o tratamento, não aceitar a doença, porque imagino que quando você aceita, você busca de alguma forma aliviar o fardo de todo mundo. Não estou assim mesmo, então eu vou sim de fato pro médico, vou de fato pro hospital. Ela não aceitava. Muito pelo contrário, ela às vezes ficava com mais raiva, mais estressada. E nesse contexto, meu padrasto, ele ficava muito por conta da minha mãe, de fato. Ficava por conta dela, do que ela precisava, dos custos, assim, de transporte. Ficava cuidando, como eu e minha irmã, ficava cuidando dela no hospital. Ele ficava cuidando dos mais novos em casa, alimentação, comida. Então, todos tinham uma função lá. Então, esse momento era todos em prol da minha mãe. E essa agressividade, irritabilidade que sua mãe, que potencializou na doença, foi só com vocês ou se estendeu aos demais membros da família, como seu padrasto, seus outros irmãos? Não, com os meus outros irmãos não. Então essa irritabilidade de fato foi principalmente... o motivo principal foi a minha irmã, né? Então até as brigas que tinha com meu padrasto eram muitas das vezes por conta desse motivo. Porque agora tinha pensão. Então, mas a pensão ainda não era suficiente. Entendeu? Então, sempre tinha esse tipo de briga, esse tipo de retaliação em casa. A gente mesmo, eu e a irmã, nunca viu e nem fez falta e nem cobrou isso de querer ter uma parte desse valor, nada disso. Era um valor que ia direto para os nossos pais, no caso, a minha mãe e meu padrasto. A gente também nunca fez nenhuma objeção a isso, nenhuma queixa. Porque, de fato, a gente tinha entendido que a gente tinha custos. É como se, a gente entendesse que eu e ela tinha custos para ser criado. Então, a gente tinha esse pensamento. Custa tanto. Então, ficava muito evidente quanto era o nosso custo mensal e que aquele valor não era suficiente. Então, durante esse período, a gente sempre teve esse pensamento, esse raciocínio acerca disso. Ou seja, analisava mais a questão material, financeira,
do que a questão de afeto, Sim. de necessidade, né? De afeto, de carinho, de ser acolhido, Sim, de ter alguém que olhe para os meus sentimentos, para aquilo que eu estou sentindo, para o meu sofrimento. exatamente. Exatamente isso. Você acha que a sua mãe tinha algum transtorno mental, de saúde mental, uma depressão, uma ansiedade, algo que justificasse essa irritabilidade ou até mesmo a necessidade de culpar o outro, né? Tirando muitas vezes a própria responsabilidade sobre o cenário em que ela estava vivendo, né? Hoje eu com toda certeza que sim. Com toda certeza, porque era muito acima da média, sabe? Até quanto, a minha mãe, até algum, a minha mãe é muito brava, mas é porque você não conheceu a minha. Então eu tenho muito claro isso, que não era algo que vinha só dela, que tinha algum trauma, alguma doença, alguma coisa por trás, que com toda certeza precisaria de tratamento, mas que ela nunca buscou. Você recorda algum momento em que ela te abraçou, te beijou, te Não, acolheu? não me recordo. E você recebeu isso de alguém, dos seus avós? Sim, até hoje. Eu vou no meu avô final de semana para almoçar com ele. Aí me abraça, fala, o vô te ama demais e tal. Então dele eu recebi esse afeto, sim. Vitor, eu fiquei aqui pensando sobre esse contexto neurológico da doença da sua mãe, que pode também estar muito relacionado com essa piora da agressividade, da irritabilidade. Existia muitas dores, compressão de estruturas no contexto? Demais. Quando até antes dela descobrir essa metástase na cabeça, ela sofreu por muito tempo achando que tinha sinusite. Uma dor na fronte, assim, por muito tempo, que é coisa de 3 meses. Até ela descobrir que isso de fato era uma metástase. E era dores que ela não sabia distinguir qual o grau, qual o nível de dor. Me lembro muito porque nesse cenário, nesse contexto, como a gente estava muito imerso em tentar de alguma forma ajudar minha mãe, me lembro de ver as crises de dor, de fato. Ela falando assim que não sabia descrever a dor, que alguma das vezes ela desmaiava. E a gente ficava muito desesperado, porque não tinha um preparo para cuidar de uma situação daquela, mas muitas dores. Lidar com dor realmente não é fácil. E isso gera alteração de humor, né? Irritabilidade, agressividade. Então, existe não somente um transtorno ou um temperamento, mas uma causa patológica mesmo, né? Gerando essa potencialização. Sim. E como que foi o falecimento dela? Depois que ela descobriu essa metástase, parece que agravou muito rápido a piora dela. Porque ela já entrou na radioterapia, já entrou com uma medicação que ela foi perdendo os movimentos, aí a imunidade dela estava muito baixa, a boca começou a ferir muito por causa da medicação, então ela já não conseguia comer, então a gente chegou no consenso que precisa internar. Então, internou, eu me lembro que foram 25 dias depois que a gente internou até o falecimento. E nesse momento, parece que todos nós estávamos apenas esperando. A gente revezava, um dia meu irmão, um dia eu, um dia meu irmão, um dia eu, para ficar dormindo. Me lembro que nessa época, justamente nessa lacuna de tempo, foi onde a minha fé mais se fortaleceu. E enquanto minha mãe estava lá dormindo, na madrugada, e a gente de alguma forma esperando medicação, olhando, observando, porque de uma hora para outra ela precisava de mais oxigênio. Então ficava com dificuldade para respirar. Então você vê a sua mãe daquela forma é algo que machucava bastante e que a gente não tinha muito o que fazer. E me lembro muito de orar a Deus, chorar aos pés dela ali no leito, clamando por cura, clamando para que aquilo acabasse, para que de alguma forma o Senhor ajudasse ela. Então eu me lembro que foi uma época que meu único escape agora era o Senhor. Já não tinha mais escola, estudava à noite, era somente ali para acabar os estudos. Então era algo muito difícil. Então naquele momento, até o falecimento dela, que ela faleceu dia 24 de janeiro, então foi algo muito difícil. Foi um momento onde a gente passou a virada do ano,
Então era época de felicitações, de festas, e a gente estava lá cuidando da nossa mãe, só que de alguma forma ou de outra esperando o dia que viesse a acontecer, já sem esperanças. Entendi. E nesse contexto você já estava assim mais fortalecido espiritualmente falando. Vocês tiveram a oportunidade de fazer algum acerto? Porque você havia comentado que ela ficou consciente até o final. Uhum. Quando eu falo de acerto, uma conversa franca, pedido de perdão, arrependimentos ou mesmo declarações de amor. Nesse momento, eu me lembro, e lembro também da minha irmã nos relatar. Eu acho que nos últimos dias ela entendeu que não iria acontecer uma melhora significativa. Eu me lembro um dia, 2 dias anteriores, ela falar que me amava. Assim, eu te amo. Tipo assim, eu até não ouvi no momento, mas e depois disso, não sei se ela dormiu ou se dopou com a medicação, e da mesma forma com a minha irmã. Ela fez isso, como se fosse uma despedida. Então, de fato, esse é o único momento que aconteceu, mas que de fato aconteceu sim. Aí me lembro também do médico trazer, falando assim, a situação dela e tal. Me lembro do dia quando o médico falou que ela tinha no máximo 3 dias, eu estava junto. E meu padrasto também saindo do corredor chorando e tal. Então era um momento assim que estava impossível, difícil demais para todos. Me lembro o dia que ele falou, não pode trazer a família, de ver o Dudu, meu irmão, no leito. A mamãe vai vir embora quando? Então essa situação ficou muito marcada. E ela falando que logo ia ficar boa também, sabe? Então era algo assim que era muito difícil para todo mundo. Mas de fato teve uma reconciliação. Eu me lembro de pedir perdão para ela e tudo mais. Então é algo que foi resolvido, ainda em vida. Então isso me conforta muito hoje, de não ter ficado com esse remorso depois da morte dela. Porque eu vejo e sinto que quanto mais eu estou próxima a Deus, mais a gente entende da necessidade desse acerto, né? De pedir perdão, de assumir os nossos erros, de entender nossa parcela de culpa nos contextos disfuncionais. E é um insight mesmo, né? Uma questão de amadurecimento e de pensar também que Deus nos perdoou, né? Jesus morreu por nós. Somos falhos, somos pecadores. Então, quando a gente fala sobre pais, principalmente, que a palavra de Deus nos ensina que, independente da circunstância, a gente deve honrar os nossos pais, né? Não falou simplesmente honra o seu pai que te ama ou a sua mãe que te ama, mas ordenou que a gente honrasse os nossos pais. E como isso participa de um processo de cura. Exatamente. Né? E que bom, fico feliz que você tenha tido essa oportunidade. Possivelmente ela foi de grande valia. Sim. Para gerar esse Vitor curado hoje. Eu concordo. Vitor, e como que ficou a sua vida após a morte da sua mãe? Juliana, eu acho que depois que ela faleceu, parece que de fato começou. Porque até o momento eu não tinha tido nenhuma experiência profissional, os relacionamentos que eu tive, ela segurava muito, então muitos que digo que poderia ter acontecido, poderia ter dado certo, não deu por interferência dela. Então, eu acho que de fato assim eu falei assim, não, agora eu preciso ver o que eu vou fazer. Focar em você. Exatamente. Que até então, o foco era nela, o cuidado nela. Exatamente. E depois desse momento, me lembro que eu, na época de escola, muito estudioso, sem estudar muito, mas tinha muita facilidade com os estudos e tal. Eu me lembro que eu consegui... ela queria muito, toda a vida dela, era inclusive motivo de briga, motivo de discussões. Ela falando que queria que os filhos dela tivessem faculdade e queria que eu fizesse medicina. Que seria uma forma de eu pagar ela, tudo que ela fez. Uma recompensa. Tipo uma recompensa por ter nos criado, por ter criado a gente sem pai. Era uma recompensa que eu tivesse passado em medicina, que seria o orgulho dela, seria o sonho dela. Então era muito mais um sonho dela
do que ela pensar de fato que seria bom para mim. E me lembro que em fevereiro, ela faleceu em janeiro, em fevereiro saiu as notas do Enem. E me lembro que eu tinha passado em física médica, com uma nota considerável, muito boa, só que não tinha dado para medicina. Então, eu estava tão extasiado com aquela vida, aquela influência da minha mãe, que, de alguma forma, eu tinha agradecido por ela não ter visto. Por ter, mesmo sendo um curso ótimo, um mercado com uma carreira muito boa, eu ainda tinha isso muito impregnado, que eu só teria sucesso, só daria sucesso se eu fizesse aquilo que minha mãe queria. Ou seja, seria mais uma frustração para sua mãe. Exatamente. Eu já tinha aquilo. E foi um período muito difícil, porque tem os custos e tudo mais. E me lembro que eu não trabalhava nessa época. Eu até tive alguns momentos que eu consegui trabalhar. Trabalhava numa agência, foi meu primeiro contato com marketing. Fazia algumas artes e tudo mais. Era mais um estagiário, não sabia nada. O rapaz me deu a liberdade de aprender fazendo. Então foi algo que foi o primeiro contato. Sou muito grato a isso porque imagino que essa foi a gênese de tudo. Foi onde começou. Mas não consegui continuar essa faculdade nesse primeiro semestre por conta de não conseguir, não ter recurso, porque era em Uberlândia, para não ter recurso para pagar ônibus, alimentação, o curso era em período integral. Falei assim, não, então vou largar de mão, não tá muito difícil, não dá certo. Consegui uma bolsa no ProUni aqui na cidade, falei assim, não, para o segundo semestre eu vou. Só que durante esse tempo, me lembrei, eu precisava me alistar, estava com 18 anos, e vi que tinha a oportunidade de fazer um curso no momento do alistamento, que é o NPOR, que é um curso de preparação para oficiais. E lá, eu conversando com algumas pessoas, já tinha alguns amigos e conhecidos que conseguiu uma boa nota, passou, e é uma oportunidade de você mudar de vida muito rápido. Porque logo depois de um ano desse curso, você sai oficial, e com o salário de oficial você consegue montar a sua vida, fazer uma faculdade, consegue se casar, mudar. Então falei, não, então é para essa realidade que eu vou. Então nesse segundo semestre desse ano, de 2019, foi onde eu falei, não, então eu vou me preparar para isso. E aí comecei a me preparar e tudo mais. Era uma época que a gente precisava fazer muitas idas para o batalhão, para os testes físicos, exames de saúde, prova teórica, e consegui entrar. Graças a Deus eu consegui entrar, fiquei bem colocado, e começou o curso. E logo nesse início desse ano de 2020, a gente, até nesse momento, durante essa parcela de tempo, eu estava tendo um bom relacionamento com meu padrasto. Logo depois de ter passado o luto da minha mãe, a gente tentando de alguma forma reestruturar, continuar a vida, estava tendo sim. Vocês mantinham morando com eles? Sim, exatamente. E tentando de alguma forma e tudo mais, só que eu precisei entrar nesse curso. E nesse tempo de curso, você tem que ficar um período de tempo preso lá, fazendo as instruções, são momentos de mais imersão, porque como é um ano apenas para você virar oficial, é um curso muito puxado. E me lembro que muitas das vezes, pela dificuldade de vir, eu não tinha transporte, apenas uma bicicleta, ficava muito longe de casa, eu dormia lá mesmo. Até para ter facilidade no outro dia, durante as instruções. E me lembro que depois desse período de tempo, cerca de 2 meses que a gente ficou lá, eu voltei para casa e estava toda trancada. Eu tinha a chave do cadeado, eu entrei em casa e a casa sem móveis. Não tinha mais nada? Não tinha mais nada. Todo mundo tinha se mudado e você não soube? Não soube disso. Não soube. Até um dos momentos que eu vi que foi mais difícil durante esse período, eu me lembro que os alunos pegavam o celular, um momento em específico, os instrutores davam o celular para os alunos e os alunos ligavam para os seus pais. E eu não tive com quem ligar. Então, esse momento eu me lembro de ser muito marcante, porque eu me lembro de alguns chorando, falando com seus pais. Eu não tive esse momento, não tinha para quem eu ligar. Eu, inclusive, tentei ligar para o meu pai, perguntar como é que estava. Meu pai, que eu digo meu padrasto, e não obtive retorno. Quando eu cheguei em casa, tudo trancado. Falei, poxa vida, o que aconteceu? Mas nesse momento, graças a Deus, eu estava tão imerso nas atividades que parece que, mais uma vez, não deu tempo de raciocinar. Pensar o que tinha acontecido, como tinha acontecido, o porquê que aconteceu aquilo. Falei, não, então ainda bem que eu tenho um lugar onde dormir, onde tomar banho, onde me alimentar, vou continuar no batalhão. Nesse primeiro momento, você não teve o pensamento de que
fui abandonado. Não tive, porque não tinha espaço. Como era muita atividade, você já chegava em casa já pensando em se preparar para a próxima. E quando que veio esse sentimento? Aí, com esse dia a dia, meu avô falou: ô, Vitor, você tá aí, não tem ninguém na casa, você não sabe nem onde seu pai foi, porque toda a vida inteira eu chamei meu padrasto de pai, toda a vida. Então você não sabe onde ele tá e tal, vem morar com seu avô aí, lá tem um quarto, arruma as coisas lá. E aí eu fui. Aí nesse momento, eles falando e tudo mais, até quando perguntava, a gente descobriu que meu pai, no caso meu padrasto, foi com os filhos dele, né, os meus outros irmãos, morar numa propriedade que ele tinha, num rancho, em outra cidade. Fiquei sabendo. E meu avô falava assim: eu não quis saber de você e tal, não te ligou, não avisou nada. Então, durante esse tempo, foi caindo a real. Falei assim: poxa vida, de novo. E a sua irmã já tinha saído de casa? Já sim. Entendi. E como foi o processo de ressignificar tudo isso? Você se vitimizou? Chegou a ter algum sintoma de tristeza, depressão, ansiedade? Quais foram as estratégias que você teve nesse momento? Nesse momento, até o final do curso, porque foi um ano. Durante esse um ano, parece que eu não precisei de nada, porque como era tanta atividade, e eu sempre pensando muito no resultado final, pensava o seguinte: eu preciso ficar bem colocado, eu preciso que tenha uma vaga, porque é a partir dessa vaga que minha vida continua. Seu racional falou mais alto do que o emocional. Exatamente, falou muito mais alto. Então vamos lá. Então vamos. Então eu me dedicava demais. Eu me lembro que eu tinha um canga. Canga é um amigo que você tem, tipo uma dupla. E a gente ia junto pro batalhão, ia muito mais cedo do que os demais, até para ter mais liberdade para se arrumar, se organizar. Quando podia dormir, a gente ficava por lá mesmo e fui me destacando. Estava muito bem colocado no curso e tal, e isso se deu até o final. Até o final. Só que na hora que aí acabou o curso, em dezembro, em janeiro a gente ficava de férias, em fevereiro abriu as vagas. No ano de 2020, nenhuma vaga. Então, nesse momento, foi como se fosse um balde de água fria. Todo o seu esforço meio que em vão. Todo o meu esforço meio que em vão. E eu já tinha perdido o SISU, que é o Enem, por conta de... eu sei que tem 6 meses para você renovar, então já tinha perdido. O ProUni tinha perdido também, então eu falei: não tenho mais opções. O que eu faço agora? Então foi um momento assim que de fato veio uma tristeza. Se eu tive algum indício, alguma coisa de ansiedade, de depressão, imagino que nesse momento. Que eu pensei: o que eu faço agora? Mas não algo a ponto de te paralisar. Não, de forma nenhuma. Eu me lembro que até o meu avô ficou... eu vi que ele ficou decepcionado, que ele ficou triste com a decisão, porque era algo que ele também queria muito, que ele viu todo o sofrimento, todo o processo durante aquele ano que ele acompanhou. A minha avó me ajudava bastante, passando as fardas. Me ajudava bastante assim com o dia a dia, me ajudando ali com os serviços, os cuidados que tinha. Ela me ajudava bastante. Então, depois que a gente passa durante todo esse processo e vê que não teve um retorno esperado, é muito difícil, porque a gente já fazia planos, porque tinha a opção de eu continuar em Araguari ou tinha a opção de eu mudar. Então, a gente já estava se preparando para um cenário desse. Eu vou para tal lugar, e tudo mais, e tudo isso desmoralizou quando vi o resultado. Aí, só que quando eu vi o resultado, eu falei: vou fazer o quê? Eu vou continuar estudando e vou arrumar um emprego. Me lembro que fiz alguns currículos na semana mesmo que eu descobri e comecei a entregar. E no mesmo dia eu consegui um emprego de empacotador em supermercado. No mesmo dia eu falei: não, é isso mesmo. É a primeira coisa que eu tive, como eu estava morando com os meus avós. Eles não têm uma condição financeira boa, muito pelo contrário. Eu falei assim: não, então é isso e vamos pra cima. Eu não vou ficar aqui, como eu tava morando com os meus avós, não vou ficar somente de, entre aspas, de sanguessuga. Sem prover alguma coisa, sem ajudar, então fui trabalhar. E me lembro que continuei trabalhando lá como empacotador durante uns 6 meses. E em determinado momento,
uma pessoa que eu tinha trabalhado nessa agência, nesse primeiro contato, me viu lá. Ele falou, ué, você tá fazendo o quê? Eu falei, eu tô aqui trabalhando. Falei, não, faz isso não, vem lá trabalhar comigo. Tem uma agência, tem um computador, vão lá fazer as artes comigo e tal. Falei, mesmo? Falei, você tá recebendo tanto. Eu falei, tanto. Falei assim, não, contigo te pagar o mesmo tanto. Falei, combinado, então vamos. Pastor Daniel Roots, devo muito a ele. E a partir disso aí que eu comecei a adentrar mais nessa área do marketing, nessa área de design, nessa área da agência. Então ele foi o cara que acreditou em mim, de fato. Que bacana. E tudo isso morando com os meus avós. Nessa época, como eu morava com os meus avós, a igreja era perto da nossa casa. Então estava muito mais próximo, muito mais frequente na igreja. Inclusive, né, eu tinha te falado, não falei, mas o meu batismo, a minha mãe ainda estava viva. E por conta dela não gostar e por conta dela ser de outra religião, eu batizei escondido. Ela não descobriu que eu tinha batizado enquanto estava viva. Seria mais um motivo de atrito. Seria mais um motivo de atrito. Mas eu me batizei, já estava convicto da minha decisão de servir a Cristo. E nesse momento que eu morei com os meus avós, isso se fortaleceu muito mais. Porque eles iam, eu ia com eles. Então eu já comecei a trabalhar e conhecer a minha família na fé. Eles começaram a trabalhar a questão de paternidade, porque eles também viram todo o tratamento da minha mãe. Mesmo eles não estando dentro da nossa casa, a minha avó fazia as campanhas de oração, clamava, intercedia por ela. Então eles de alguma forma souberam de tudo. Então me acolheram de uma forma muito de família mesmo, sabe? Então nesse momento foi onde eu entendi de fato que Cristo era o meu escape. Foi nesse momento que eu entendi de fato que Cristo foi a melhor decisão da minha vida. Inclusive, logo depois da minha mãe falecer, eu até, imaturo na fé, comecei a pensar, mas por que o Senhor não curou minha mãe? Cura tantos, eu já presenciei curas. E por que nunca minha mãe? E vi que o Senhor, Ele é soberano. Que todas as coisas são dEle, dependem dEle. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele continua sendo. Então, a partir disso, eu comecei a trabalhar isso em mim e tudo mais, e comecei a não questionar mais o Senhor, mas somente a depender muito mais dEle. Nesse processo, né, das dificuldades, dos nãos, das portas fechadas, você acha que você se sentiu perdido ou, de uma certa forma, tanto morar na casa dos seus avós como fortalecer a sua fé te trouxe um sentimento de ser amado, de pertencimento, de que Deus tem planos bons para você, que Deus pode mudar todas as coisas? Como que foi isso? Quando eu descobri isso, a gente já muito cristão, eu e minha avó, eu me lembro da minha avó falando, Vitor, talvez é porque Deus tem outra coisa para você. E eu não sabia, tem o quê, vó? O que tem pra mim? Eu não sei, o que mais sobrou? Aí me lembro assim que durante esse período eu ainda estudei para as escolas militares que formam oficiais e profissionais de carreira. Lembro que não tive êxito em nenhuma das provas, batendo na trave por pouco, mas não obtive êxito. Falei, poxa, o que Deus tem para mim? Qual que é o meu propósito? Qual que vai ser minha vida profissional? Eu era tão estudioso, passei na faculdade, não consegui, e agora? Me sobrou o quê? Então tinha muito isso, mas ao mesmo tempo tinha a ideia de que não acho que Deus tem um propósito diferente. Então, ao invés de me preocupar com tudo isso, eu me aproximei mais de Cristo. É que a gente é ansioso, né? Tudo para ontem, né? E a gente precisa ser preparado, é um processo, mas a gente é limitado no nosso pensar, porque a gente faz planos e acredita que a gente só tem essa opção. E Deus tem outros planos, mas precisa de um tempo para nos preparar para esses planos, né? Mas a gente não quer. Pra ontem, né? Depois que tudo acontece, a gente fala obrigada, Senhor. Foi muito além do que eu imaginava, do que eu sonhava. Mas passar pelo processo, ninguém quer. Esperar e ser moldado é difícil, né? Muito. Mas e aí, me conta mais. Aí eu morando com os meus avós, trabalhando lá,
Aí eu já estava trabalhando com esse rapaz, o pastor Daniel. Ele me acolheu, me deu uma oportunidade, e foram muitos meses. Imagino, eu me recordando, acho que foram pelo menos um ano eu trabalhando com ele. E isso se estendeu até eu conseguir uma oportunidade. Me lembro que estava naquela época dos picos de Covid, 2021, 2020 para 2021. E me lembro que eu tentando de alguma forma complementar a renda, eu fui fazer um freela por uma farmácia, preenchendo o teste de Covid. Fiquei lá alguns dias, algumas semanas, e o dono da farmácia gostou muito da minha postura, de como eu trabalhava. Falou assim, não, você quer vir para dentro? Eu tenho um projeto aqui de marketing, eu tenho um projeto de continuar nessa área e tudo mais. E eu sempre me esforçando, era um salário maior, eu aceitei. Nesse período de tempo, eu saí da agência, eu fui trabalhar na farmácia. E ele também me acolheu muito, sabe? E me acolheu como pai de fato, a esposa dele como uma mãe de fato. Então, e nesse período de tempo, eu comecei a entender que de alguma forma Deus estava usando pessoas para trabalhar a paternidade em mim, de me entregar afeto. Eu até ficava assim, poxa vida, mas por que ele está me tratando dessa forma? Por que ele está com tanto zelo comigo? Por que ele se preocupa tanto? Porque era algo que eu não tinha presenciado. E você tinha um pé atrás? Tinha. Porque é como se fosse assim, a oferta está tão boa que isso não é real. Exatamente. Deve ter algo por trás disso, porque a gente aprende a não receber afeto e amor. Exatamente isso. E eu ficava, poxa, mas por que ele é tão bondoso e tal? Eu precisava de flexibilizar um horário. Eu falei assim, não, ele chama Douglas e Antonielli. Eu precisava de alguma coisa, não, eu queria continuar estudando. Ah, tudo bem, mas aí você consegue fazer essa jornada? Não, eu consigo. Então eles de fato pensavam em mim. Então eu estava estudando, aí Vitor, como é que estão os estudos e tal? E era algo que eu ainda não tinha presenciado esse tipo de afeto. Não tinha presenciado essa aproximação, esse cuidado, esse interesse genuíno. Mas nesse período de tempo foi muito bom. E durante esse período, como a renda aumentou um pouco mais, eu falei assim, não, eu preciso de alguma coisa para eu ter mais propósito, para eu trabalhar mais duro e tudo mais. E nesse meu tempo eu conheci o Marcos, que é um grande amigo meu. Hoje, um dos meus melhores amigos. E ele também tem uma história fantástica. A história, ele veio do Piauí, veio sozinho, sem a família, para trabalhar. Porque o Piauí tem uma baixa demanda de emprego e ele veio para cá, trabalhar com gesso. E me lembro que a gente se conheceu na igreja. E me lembro que ele me falava que ele estava num alojamento do dono da empresa, onde esse alojamento tinha esses homens, e esses homens traziam mulheres para dentro, e ele não gostava muito desse ambiente. Aí eu falei assim, não, então vamos morar junto? Então vamos morar junto. Aí a gente alugou uma casa, nesse meio tempo, alugou uma casa e foi morar junto, com o propósito justamente de não, vamos separar esse ambiente. E como a gente estava, eu e ele, no primeiro amor, a gente resolveu de fato, vamos santificar a nossa casa. Vamos entregar ela ao Senhor. Porque igual, inclusive no momento, é interessante até de lembrar, algumas pessoas, mesmo da igreja, achou que a gente tinha um vínculo homossexual. Você vê que as pessoas não entendem o que acontece por trás. Então já chegaram na gente boatos desse sentido. Uhum. Já chegaram outros boatos falando que agora a gente ia levar mulheres para casa, porque agora não tinha supervisão e a gente tinha uma casa só pra gente. Então a gente sofreu para esses dois lados, mas em nenhum momento para perguntar o que estava acontecendo, se precisava de alguma ajuda, qualquer história envolvida por trás daquilo. 2 homens jovens que escolheram renunciar, viver o propósito de Deus sem mulheradas, festas e etc. E aí, por isso, é visto como não tendo uma masculinidade ou até mesmo tendo uma relação homossexual. É vínculo. Que é julgamento, né? Um pré-julgamento. Foi uma barra, mas da mesma forma ele muito parecido comigo, parece que ele se blindou disso tudo, porque ele tinha um propósito. Eu sei que do valor que ele recebia, que ele mandava parte para a família e tudo mais. Um rapaz fantástico, inclusive vai se casar, vou ser o padrinho do casamento dele.
E nesse meu tempo, nessa descoberta e tudo mais, foi onde também eu conheci a Rebeca, a minha esposa hoje. A gente se conheceu na igreja e tudo mais, eu já morando com o Marcos, nesse ambiente, nesse cenário. Só que eu falei que eu estava trabalhando na farmácia, surgiu alguma oportunidade de me subir de cargo lá dentro, porque estava cortando custos e tudo mais, coisas que acontecem em empresa, e algum dos colaboradores ia ser demitido. E nesse meio tempo eu tinha conseguido um cliente na parte de marketing fixo, que já me dava uma renda um pouco assim, que eu não era boa, mas era uma renda assim que eu conseguia pensar em alguma coisa fora. Aí eu tomei uma decisão ousada. Falei pro Douglas, eu vou continuar nessa parte de marketing. Se você precisa cortar custos, pode me cortar. Então foi algo ousado que ele também não esperava. Foi uma decisão difícil para mim, porque eu ia abrir mão do valor financeiro. Falei, não, mas eu acho que Deus tem um propósito nisso para mim. Isso por conta de quê? Por conta de pessoas que, de alguma forma, foram usadas pelo Senhor, falando que eu tinha um chamado para essa área. Era sempre dessa forma, pessoas trabalhando na minha paternidade e pessoas falando sobre o meu futuro profissional, que me via liderando pessoas, que me via trabalhando com empresas. Eu falei, mas como assim? Mas de que forma? Só que eu dei um voto de confiança. Falei, então eu vou continuar. Eu conheci o cliente, pedi demissão da farmácia, morando com o Marcos, conheci a Rebeca. E da mesma forma que eu te falei que Deus traz pessoas, ele me trouxe a Rebeca e trouxe a família da Rebeca também. Porque a família da Rebeca, de fato, me acolheu. O Vilmar, meu sogro, a Rosana, minha sogra, tem sido pais de verdade para mim. Que me ensinam tanto a questão de valores, quanto a questão de estar próximo, quanto a questão de forjar o meu caráter. Coisas que, de fato, um pai e uma mãe faz. Aí onde que disso tudo foi isso já muito mais próximo de Cristo, vivendo todos os dias rendido e dependente aos pés dele. Me lembro de tantas noites que eu e o Marcos, a gente passou madrugada chorando na casa. Então, de fato, aquele local era um local de consagração. Era um local onde a gente se via como dois improváveis dependentes do Senhor. Falando em improvável, não vou deixar passar. Pode falar. No nosso encontro anterior, você me contou um episódio, assim, que realmente improvável. Que é um empréstimo com o sogro do seu amigo. Foi. Porque você não queria sujar a minha imagem. A sua imagem com o seu próprio sogro. Exatamente. Conta pra nós, porque isso precisa fazer parte da nossa conversa. Perfeito. Eu morando com o Marcos, logo depois de eu começar a namorar a Rebeca, ele começou a namorar a futura esposa dele agora. E nesse meio tempo, ele viu uma oportunidade, a gente conversando muito sobre profissional e tudo mais, ele lutando de um lado, eu lutando do outro. E eu vi uma oportunidade de comprar uma mentoria. Era uma mentoria que eu já estava namorando há um bom tempo. É do Nick Moretti, inclusive ele é cristão. Ele fala sobre agência, comunicação do reino. Eu falei, eu preciso disso aqui, mas eu não tenho dinheiro. E eu não vou pedir... Eu acabei de namorar a Rebeca, eu não vou pedir emprestado. E eu também não tenho para que pedir emprestado. Aí eu, falando com o Marcos, pelo que eu me recordo, eu acho que foi ele que sugeriu, eu posso ver com o Pedro. Pedro é o sogro dele. Pode, era um valor mais alto. Aí ele foi lá e pediu. Não tinha uma semana namorando e pediu dinheiro pro sogro dele. O bom é ele acreditar e aceitar. Ele acreditou mais do que eu, porque eu falei, não, o cara do curso tá falando que eu vou receber o valor em até 45 dias de volta. Aí ele me emprestou. Aí ficou aquela pressão. E aí, eu já não tenho dinheiro, agora eu tô negativo devendo pro sogro do Marcos. E agora, se ele não conseguir pagar, porque ele também não tinha para pagar. Falei, o que eu vou fazer? Começou a mentoria. Aí sim que eu vi o propósito do Senhor, o cuidado dele e a provisão. Porque muitas das vezes a gente quer que Deus provê, a gente quer ser dependente do Senhor, quer viver os milagres, mas não dá espaço. Como muitas das vezes a gente quer ver os milagres, quer ver a provisão do Senhor bater na porta, mas a gente não precisa. Para que o Senhor vai dar provisão onde não precisa ser provido? Uhum. Então eu dei um passo de fé. Dei um passo de fé, então em 45 dias. E isso aumentou muito mais
tanto a confiança no Senhor quanto o meu zelo com o trabalho. Porque agora, nessa mentoria, me lembro que a mentoria era um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas era dividido em pequenos grupos. E cada pequeno grupo tinha um mentor. E a minha mentora, me lembro que ela gostou muito da minha forma de comunicar, da minha forma de trabalho, ela acreditou em mim. Ela acreditou em mim e me deu emprego. Então, além desse cliente fixo, agora eu ainda trabalhava para uma agência de São Paulo, que era da Franciele, que ela acreditou de fato em mim, no que eu trabalhava, como eu entregava, e já me deu uma oportunidade. E nessa mentoria, eles te ensinam a vender, a prospectar. Eu não sei como, né? A conta não fecha, porque nisso tudo a gente ainda tinha que pagar aluguel, pagar as compras, pagar supermercado e tudo mais do que precisava, mas sei que em 45 dias o Marcos estava com dinheiro. Amém. Ele pagou o sogro dele. Errou. Esse é o passo de fé, né? Esse é um passo de fé. E a partir daí a minha chave mudou profissionalmente. A partir daí eu comecei a entender como que prospecta, como que entrega, como que desenvolve uma entrega de excelência para o cliente, como que a gente olha de fato para solucionar a dor do cliente, não apenas entregar um pacote de criativos ou um pacote de posts. Então a partir desse momento tudo mudou, profissionalmente falando. Sabe o que você está falando e eu estou aqui pensando, como é o agir de Deus, né? Porque se você não visse a mão de Deus, o agir de Deus em cada detalhe, gerando o financeiro para você fazer, né? Juntando dois amigos com propósitos quebrantados na presença do Senhor. Se não fosse todo esse processo, uma alavancada dessa profissional te deixaria com o ego inflado. Né? Soberbo. Olha como Deus faz. Por isso que nada pode ser antes da hora. Tem todo um processo. Porque hoje você entende que quem capacitou, quem que abriu portas, quem que endireitou as veredas, os caminhos que você devia seguir para que o seu coração não fosse corrompido, Foi o Senhor. foi o Senhor. O mérito é todo dele. Viu como que é? E assim, sucesso, na verdade, é ter esse relacionamento. Sim. Não simplesmente ser notado profissionalmente, ter muito dinheiro, porque isso muita gente tem. Sim. Mas não tem essa essência, esse relacionamento, essa gratidão, esse sentimento de que eu não merecia ou eu era um improvável, mas Deus mudou minha sorte. É verdade. É espetacular. É só por ele. Ai, é bom demais, né? Eu fico muito feliz de ver cada história. É fascinante, né? O que Deus ele faz na vida da gente. E até dentro da psiquiatria, eu vejo isso dentro da psiquiatria, porque você vê que você foi criado em um lar disfuncional, não teve pai, não teve o afeto de um pai. A mãe também foi muito rígida, por muitas vezes culpando vocês. Você não se recorda de um abraço, um beijo. E mesmo assim, você não se rebelou. Ou mesmo você me disse que provavelmente sua mãe teria algum transtorno mental, como uma ansiedade ou uma depressão, que isso é genético, então passa para os filhos. A probabilidade de um filho ter, quando os pais têm, aumenta muito. E o que determina se vai gerar isso na nossa vida é a epigenética, porque a gente tem o DNA, aquela predisposição, mas se eu não, se eu cuidar do meu contexto e não tiver nenhum gatilho, ela pode ficar ali quietinha. Mas você não, você viveu num contexto muito disfuncional, tóxico, abusivo, né? E mesmo assim, eu vejo um sobrenatural de um coração blindado, de uma identidade que mesmo que foi fragilizada um pouco na infância, porém foi curada e fortalecida, espiritualmente falando. Sim. E isso agora gera em você um novo Vitor.
uma nova visão de si, Sim. em que a ausência do afeto dos pais fez falta, a gente não pode negar isso, mas hoje você se sente preenchido. Sim. É fascinante. É Deus, né? É Deus. Não tem outra explicação, é o inexplicável dele. É maravilhoso. E durante todo esse tempo, Juliana, foi o mais incrível que, durante esse prazo de tempo, aí por um curto período de tempo, fui morar em Uberlândia. Nesse tempo, meu sogro e minha sogra foram, de fato, muito mais presentes na minha vida. Num período de tempo, eu precisei, por um breve momento, morar na casa deles. Eles me acolheram de uma forma espetacular. E era, de fato, o espaço que eu tinha de aprender como receber afeto. Porque eu ainda não sabia. Eu ficava, de fato, como você falou, cismado. Mas como assim? O que é isso? Como que recebe? E aí, o que eu faço depois? Então, era o que, de fato, aconteceu. Mas durante todo esse tempo, para você ver que de fato, para a gente trabalhar com Deus provedor, para a gente ser beneficiado por um Deus provedor, eu acho que a gente precisa trabalhar em fé. Trabalhar, pôr o pé, como diz o ditado, a gente põe o pé e Deus dá o chão. Nesse momento, foi onde também eu pedi a Rebeca em casamento. Durante toda essa bagunça e tal. E o mais incrível, que ela também, como uma mulher muito sábia, os pais dela também, porque eu não tenho uma condição financeira igual, por exemplo, de prover uma vida assim e dar muitos luxos. Nunca tive. Meus pais não tiveram, meus avós muito menos, e eu entrei no mercado no mercado agora, então não tem como ter, não tem como alavancar dessa forma. E me lembro que ela acreditou em mim também, foi a primeira a acreditar. Falou, não, você é trabalhador, você é um homem de Deus e é isso que eu busco em um homem. Então, eu imagino que isso também é fruto do relacionamento dela com Deus. Então, Deus foi o que montou todo esse contexto e deixou ele inexplicável dessa forma. E sei que durante esse período a gente conseguiu pagar o casamento. Então, foi um casamento lindíssimo. Então, é igual a gente estava conversando. Eu não me vejo merecedor de nada disso. E eu não me vejo também entendendo como que as contas fecham, porque realmente elas não fecham, é fruto de uma provisão do Senhor. E de todos os dias, Ele trabalhando, dia após dia, a minha paternidade. Porque, de fato, como que eu consigo ser um esposo para a Rebeca se eu não tenho referência, porque a gente aprende tudo com referência. Não tenho referência, eu não tive referências na minha casa. A gente só aprende sendo um verdadeiro cristão. Não teve referência, exemplos de casamento, né? E não teve referências de pai e até de mãe, de certo modo. Sim. Mas uma pergunta final para a gente fechar com chave de ouro você tem medo de ser pai ou mesmo de não conseguir exercer a paternidade de uma forma integral, saudável, com amor, olhando para os sentimentos dos filhos, né? O que você não teve. Como que é isso para você? Principalmente depois que eu me casei, eu posso dizer para você que eu tenho muito medo, mas como nunca aconteceu, e louvo a Deus para que nunca aconteça, isso não me paralisa. Da mesma forma que eu tenho muito medo, esse é o meu maior sonho também. Eu quero ter filhos, eu falo para a Rebeca que 4 filhos, ela fica... Tá animado. Eu falo porque eu sei que muitas das vezes quem define, quem julga a minha paternidade é o Senhor. E eu tenho muito claro que Ele é meu pai, que a igreja é minha mãe, então, e que nele eu vou conseguir todas as respostas, não que eu preciso, mas também que eu preciso, mas também que os meus filhos precisam. Amém. Eu preciso criar eles segundo a palavra do Senhor. E Jesus Cristo nos deixou ela. Então, ela é o manual do que eu não tive, que os meus pais não tiveram, mas que eu tenho a oportunidade de ter e passar para frente. Então, esse é o meu maior medo, mas também o meu maior sonho. Sim. Filhos são bênçãos, né? Bênção do Senhor. E da mesma forma que você deu um passo de fé, e fé é isso, acreditar
que seremos capacitados, que tudo dará certo, mesmo num cenário improvável. Exatamente. Né? Porque acreditar quando tá dando tudo ótimo, quando tá fácil, é mérito seu. Justamente. Muito bem, que história impactante, maravilhosa. Quero, inclusive, mostrar meu logo, que é esse cenário em que estamos. Existia o nome Mente, Fé e Café, mas existia propósito e valores, porém, você geriu uma marca sólida que você conseguiu captar além daquilo que eu te passei do nosso briefing. E quando você me mandou, eu te mandei uma foto chorando, porque eu estava na igreja, inclusive, impactada e vendo como o Espírito Santo te capacita. Com toda certeza. Então, eu tenho certeza, da mesma forma que ele te capacitou em todas as suas áreas, ele vai te capacitar como pai. Você vai ser, além de um marido exemplar e maravilhoso, porque também sua esposa é linda, fazem um casal belíssimo, e vai ser um pai maravilhoso. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vitor, então eu gostaria imensamente de te agradecer, de participar do nosso espaço, você que faz parte da nossa história. E eu espero que todo esse relato de dor, mas também de cura, chegue às pessoas que de alguma forma passaram ou estão passando por processos semelhantes, né? E é maravilhoso ver o agir de Deus na sua vida, ver Ele cuidar de cada detalhe e principalmente ver o seu coração grato e rendido. Amém. Né? Que Deus te abençoe e que te prospere cada dia mais na sua profissão, no seu casamento, na sua paternidade. Amém. E eu gostaria de te convidar a fazer uma oração para as pessoas que estão nos assistindo, que podem também ter essas lacunas, essas feridas. E quando a gente passa por esse processo doloroso em que Deus trabalha em nós, creio que Deus nos dá uma autoridade. Amém. Para lutar com as armas dele, né? E para ajudar as pessoas. Então, por favor. Amém. Hoje eu acredito que esse é o meu testemunho e que de alguma forma pode ajudar pessoas que passaram, passam ou que vão passar por algo semelhante ao que eu passei. Sei que muitas delas vivem coisas piores, vivem em lares muito mais disfuncionais, mas o que eu posso dizer para vocês é que ainda existe esperança. A esperança de algo melhor muitas das vezes não vai acontecer, mas a esperança de fato é Cristo. Cristo ele consegue nos suprir uma dor, uma ausência que a gente não tem, e que da mesma forma que ele supriu a minha, ele pode suprir a sua. Porque em um cenário de improváveis, ele me blindou, separou o meu coração e restaurou a minha paternidade. Muitas das vezes a gente vê a imagem do Senhor semelhante a um pai que a gente teve. E se a imagem que a gente tem desse pai não for muito legal, não for interessante, a gente vai espelhar isso para o Senhor. Só que o que eu tenho para dizer é que o Senhor ele é paciente, ele é longânimo e ele principalmente ele te ama. E muitas das vezes ele vai usar pessoas que estão ao seu redor para te amar, para te acolher. Então a mensagem que eu dou para você hoje, principalmente se aproxime do Senhor, se aproxime da família do Senhor, se aproxime, esteja ao redor de pessoas que têm comunhão com o Senhor, porque essas pessoas vão te acolher da mesma forma que me acolheu, vão cuidar de você e vão restaurar a sua paternidade. Não é a questão de que tudo vai ficar melhor. Muitas das vezes não. Mas você vai estar preparado, cicatrizado e curado daquilo que um dia te fez dor. Então, se você tem uma mãe ausente, tem um pai ausente ou não conhece os seus pais, saiba que no Senhor você consegue ressignificar sua paternidade e parar com o sentimento de bastardice e de ser órfão. Porque o nosso Pai Celestial e a igreja que Ele nos deu nunca irão nos abandonar. Então, essa é a minha mensagem, o meu testemunho para vocês.
Amém. Amém. Então terminamos mais um episódio do Mente, Fé e Café e eu gostaria de agradecer você que nos acompanhou, que vivenciou junto conosco esse testemunho impactante em que Deus mais uma vez realizou o sobrenatural na vida dos seus filhos. Muito obrigada. Se esse episódio falou com você, compartilhe com alguém que você acredita que vai edificar a vida dele também. Um abraço.